Bom, então, nós temos os limites para não incidência da pessoa física, quando a receita anual na alocação, arrendamento, e aí cessão onerosa, alocação ou arrendamento, quando a receita anual ela for até R$ 240 mil e o máximo de 3 imóveis distintos no ano calendário anterior. Na alienação, até 3 imóveis distintos no ano calendário anterior, desde que não sejam imóveis construídos pelo próprio alienante. E imóveis, quanto aos imóveis construídos pelo próprio alienante, até um imóvel construído pelo próprio alienante nos últimos 5 anos antes da alienação. O regulamento vai prever o que são imóveis distintos. Né? Então, se for um bem comum, vai contar para o marido e para a mulher, o imóvel distinto é pela matrícula, né? Mas aí você tem um problema de que você pode ter um apartamento que tem uma vaga de garagem e a vaga de garagem tem uma matrícula própria, ou tem 2, 3, 4 vagas de garagem. Então, se eu tenho 3 vagas de garagem, eu uso em conjunto com o apartamento, isso é um imóvel só ou são 4 imóveis? Né? É um imóvel rural, você fez já o referenciamento, passa ali uma rua no meio da propriedade, e por conta dessa estrada que passa no meio da propriedade, você teve que dividir em 2 matrículas distintas. Essas 2 matrículas distintas, no entanto, são exploradas em conjunto, são áreas limítrofes. Isso é um imóvel só ou são 2 imóveis? Por outro lado, você pode ter um imóvel urbano que tenha um terreno grandão, que tenha 4 casas, com usos por famílias distintas. Cada uma tem um acesso próprio à rua, enfim. Isso é um imóvel só ou são 4 imóveis? Então, o regulamento vai trazer todas essas especificações para considerar o que são imóveis distintos para fins de adoção desses limites que estão tratando o regulamento. Tá? Agora, uma situação muito importante para ser analisada do lado de cá do fisco é assim: para o contribuinte, e eu tenho acompanhado bastante, eu dou vários cursos em pós-graduação, enfim, eu tenho acompanhado bastante a preocupação dos contribuintes, dos advogados, dos contadores, etc. E eles têm uma preocupação muito grande em como fazer para que a pessoa física não seja caracterizada como contribuinte. Não necessariamente isso é muito bom, né? Isso está acontecendo, as pessoas estão pensando dessa forma porque estão vivendo um momento que ainda não entenderam como funciona a não cumulatividade de verdade, né? Porque em muitas situações pode ser vantajoso que a pessoa seja, assim, caracterizada como contribuinte para aproveitar os créditos Porque uma vez contribuinte tem direito a crédito amplo. E nós estamos nós vamos ver que estamos diante de um regime que tem alíquotas favorecidas. Então, você toma crédito de insumos que muitas vezes são tributados a alíquotas maiores e você faz o fornecimento tributado a alíquotas menores, ou seja, pode ser vantajoso a pessoa física ser contribuinte. Então, do lado do fisco, pode existir uma preocupação também de não permitir que qualquer pessoa seja caracterizada como contribuinte da forma que quiser, né? Então, nessa questão de operações com bens imóveis, um pouco menos, mas a gente vai ter situações, por exemplo, de locação por temporada, que dependendo do volume de locações que se faz com o imóvel, não é necessário, não é interessante para o fisco para o Estado, que aquela pessoa seja caracterizada como contribuinte, porque se ela pratica poucas operações, mas é considerada contribuinte, ela vai ter direito a crédito de todo o consumo intermediário que ela tem. Né? Então, acabaria tendo, muitas vezes, uma tributação negativa. Então, essa caracterização como contribuinte ela precisa ser olhada com muito cuidado. Nós teremos, então, a incidência do imposto nas seguintes operações: alienação de imóveis, né? Então, a compra e venda, permuta, a dação em pagamento, instituição e atos translativos de direitos reais. Então, sim, você tem a instituição onerosa de usufruto, terá incidência de IBS e CBS, e tem que ser assim, porque afinal de contas você tem um imóvel e você está transferindo o consumo desse imóvel para outra pessoa. Então, você tem que transferir o ônus tributário para a pessoa que vai consumir, uma vez que quem é o contribuinte é o consumidor. E se você não fizer esse tipo de tributação sobre a instituição de usufruto,
no dia seguinte da implantação do imposto, não vai ter mais contrato de locação, vai ter contrato de usufruto temporário, a título oneroso. Então, se você está consumindo o bem a qualquer título, você, consumidor, tem que suportar o ônus tributário. Então, teremos a incidência do IBS-CBS também na instituição e nos atos translativos de direitos reais, seja domínio direto, seja usufruto, seja direito de laje, direito de passagem, direito de superfície, enfim, todos os direitos reais, exceto os de garantia, serão, uma vez que eles transferem o consumo daquela propriedade ou daquele pedaço da propriedade, a incidência do IBS-CBS. Tá? Locação, cessão onerosa e arrendamento também serão objeto de incidência. Serviços de administração e intermediação, então as imobiliárias que fazem o serviço de administração do imóvel ou que fazem a intermediação de operações imobiliárias, terão incidência. Esse serviço terá incidência. Serviços de construção civil. E aqui nós não estamos falando da execução de uma obra para venda, tá? Porque quando eu tenho uma construtora que constrói um prédio para vender, a venda do prédio é a alienação do imóvel que vai ter incidência. Não tem a incidência pela mera construção que ela está fazendo para vender, porque vai ter a incidência quando ela vender. Aqui nós estamos falando do serviço contratado de construção civil. Eu sou uma pessoa física, eu não quero comprar um imóvel pronto, uma casa pronta, eu contrato uma construtora para construir a casa para mim. Nesse serviço de construção civil, eu tenho a incidência do IBS-CBS, como hoje tenho do ISS, certo? Independente de ser um serviço contratado com ou sem fornecimento de materiais, eu vou ter incidência em ambas as situações. Algumas operações que não são tributadas. A permuta de imóveis, exceto sobre a torna. Quem trabalha ou quem se é familiarizado com o ITBI vai achar estranho, porque fala, no ITBI incide sobre o valor integral dos dois imóveis, como se fossem duas vendas. Né? Para o ITBI isso faz sentido, porque é um imposto cumulativo. Para o IBS-CBS já é outra pegada. É um imposto não cumulativo. Você está tendo uma permuta entre dois contribuintes. Se eu fizer a incidência sobre o valor integral do imóvel, o outro vai ter direito a crédito. Então, ele vai ter direito a crédito, tem direito a ressarcimento, inclusive. Então, eu pago para ressarcir, não faz diferença. O efeito econômico dessa incidência só sobre os dois imóveis, com direito a crédito, seria só sobre a torna. Então, a própria lei já diz que na permuta incide sobre a torna. O problema vai ser para o regulamento resolver, ou talvez até uma própria correção na própria lei, né? Que talvez não tenha se pensado muito bem, é quando você tem uma permuta entre um contribuinte e um não contribuinte. Né? Porque se aí você não tem incidência, quando você pode acabar tendo um benefício fiscal ali, que não era a intenção desse dispositivo. Então, vamos ver como que o regulamento vai tratar, ou até uma eventual correção na própria lei complementar. E também precisamos ver o que o regulamento vai dizer com relação à permuta quando envolver imóvel de um lado e não imóvel de outro. Né? Porque quando eu leio o dispositivo, a minha interpretação é de que essa permuta é apenas entre dois imóveis. Né? Mas dá para se fazer uma interpretação pelo texto da lei de que essa permuta pode abranger imóvel de um lado e outra coisa de outro lado. Então, precisamos ver como que o regulamento vai tratar isso. Tá? Não há incidência na Constituição ou transmissão de direitos reais de garantia, porque, afinal de contas, os direitos de garantia não estão transferindo o consumo para outra pessoa, né? Então não faz sentido que haja essa incidência. E operações realizadas por organizações gestoras de fundo patrimonial. Agora, tem uma previsão de incidência que é muito interessante, lá no artigo 5º, inciso 4 da Lei Complementar 214, que é no fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado para partes relacionadas. E aí tem todo um dispositivo tratando o que são partes relacionadas, então aquelas empresas coligadas, controladas, tem controle comum, etc., mesmo grupo econômico e tal. Mas para imóveis o que mais interessa é o seguinte: uma empresa
que tem um imóvel e fornece esse imóvel para alguém que tem poder de influência sobre essa empresa, por exemplo, um sócio, ou até parente até terceiro grau, esse fornecimento, ainda que não oneroso, será tributado. Então, se, por exemplo, aquelas holdings patrimoniais, se você tem um imóvel, essa holding patrimonial entrega o imóvel para o sócio residir, vai ter incidência, mesmo que seja um contrato de comodato. Produtor rural tem uma empresa e entrega, faz um contrato de comodato, ou ao invés de fazer um arrendamento, faz um contrato de comodato do imóvel rural para explorar na pessoa física, porque a legislação do imposto de renda é mais vantajosa na pessoa física, vai ter incidência nesse contrato de comodato, tá? Então, é uma regra anti-elisiva, né? Mas é uma regra que faz todo sentido dentro da lógica da tributação de jogar o ônus tributário para aquele que efetivamente vai consumir o bem e não deixar para a etapa intermediária da cadeia. E a empresa existe para intuito econômico, então ela é contribuinte. Toda empresa, inclusive as holdings imobiliárias, as family offices, etc., são contribuintes. Então, essa incidência no fornecimento, mesmo que não seja para a parte relacionada, ela, mesmo que não seja oneroso, ele terá a tributação quando for feito para aquilo que a lei caracterizou como parte relacionada. Teremos um problema com relação à não cumulatividade aí, que a gente vai tratar numa aula seguinte.